Dentro da capoeira, existem alguns toques de berimbau que trazem em seu nome uma referência direta a São Bento. Além disso, encontramos diversas letras de canções que mencionam o nome deste monge santo. Ao pesquisarmos sobre qual a relação entre a capoeira e São Bento, geralmente a explicação que encontramos é a de que os antigos mestres eram devotos de São Bento. E isso está correto. Mas como e por que os antigos mestres se tornaram devotos de São Bento é o que poucos ou quase ninguém sabe. E é essa história que eu vou trazer aqui para vocês. Continua assistindo aí. Meus amigos e amigas, está começando mais um A História por Outros Olhos, este quadro aqui do canal Malta de São Bento. Para quem está chegando agora, eu recomendo que assista aos outros quadros aqui do canal e peço que se inscreva, deixe seu like e, se possível, compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que gosta desse tema. Nos acompanhe também em nossas redes sociais. Os links vão estar na descrição aqui embaixo. Muito obrigado. Neste vídeo, não vou falar a respeito da história de São Bento. Aqui vou falar especificamente em como São Bento, ou a Ordem de São Bento, entrou em contato com o universo da capoeira. Mas para quem nunca ouviu falar de São Bento, ele foi um monge que viveu entre os séculos 5 e 6 na Itália. Geralmente a sua imagem vem retratada com um corvo e um pedaço de pão, ou com um cálice e uma serpente saindo de dentro do cálice, e também com um livro nas mãos, que, ao contrário do que muitos pensam, não é a Bíblia. São Bento é um santo ligado à proteção contra armadilhas, emboscadas, traições, e temos também a medalha de São Bento, que é essa que está aparecendo aí nas imagens. Mas todo esse simbolismo, o significado dessas imagens, das letras das medalhas, tudo eu vou falar no próximo vídeo a respeito de São Bento. Então, continuem acompanhando os nossos próximos vídeos. Para entendermos a ligação de São Bento com a capoeira, é preciso entender como a Ordem de São Bento se estabeleceu no Brasil alguns anos após a chegada dos europeus em terras brasileiras. Os beneditinos chegaram ao Brasil em 1584 e em 1592 já possuíam 7 mosteiros, sendo que um destes era em Salvador, um no Rio de Janeiro e um em Recife. A Ordem de São Bento se tornou quase que independente do comércio escravista, pois estimulava a formação de unidades familiares entre os escravizados de suas propriedades, gerando assim um aumento significativo da taxa de natalidade entre seus cativos, que ao longo dos séculos passaram a ter uma população proporcionalmente equilibrada e uma população infantil maior do que todas as outras propriedades que utilizavam a mão de obra cativa. A Ordem de São Bento se estabeleceu muito bem nos séculos seguintes e ao final do século XIX possuía engenhos, mais de 10 mosteiros espalhados pelo Brasil, mais de 40 fazendas e terrenos, 230 casas, 2 olarias e 1.265 escravos. Assim sendo, a ordem religiosa no Brasil com o maior número de cativos e posses nesse período. Isso ocorreu devido a uma grande diferença entre a Ordem de São Bento e as demais ordens que estavam no Brasil, como os franciscanos e os carmelitas, por exemplo. Os beneditinos não tinham como principal objetivo as ações missionárias. Eles buscavam uma vida de contemplação espiritual, trabalho e caridade. Dessa forma, se organizaram na produção agrícola e de diversos itens que seriam comercializados com o objetivo principal de sustentar a própria ordem. Em meados do século XIX, houve uma considerável baixa nos números de sacerdotes beneditinos, devido a uma manobra política do governo regente daquela época. Dessa forma, com um número reduzido de sacerdotes na administração das propriedades e na organização dos escravizados, a ordem foi perdendo sua rigidez disciplinar, abrindo espaço para que os cativos
fortalecessem costumes e hábitos socioculturais que eram independentes dos preceitos religiosos da ordem. Até os cativos mais insubordinados entendiam que, apesar de viverem em condições de escravidão, viver dentro da ordem de São Bento era bem melhor do que tentar a sorte numa fuga ou em qualquer outra coisa além do que tinham em mãos. Dentro da ordem, eles possuíam melhores e diferentes formas de conseguirem a alforria, assim como fontes de ensino para diversos ofícios valorizados naquela época, como cozinheiro, pedreiro, carpinteiro, marinheiro e barbeiro, por exemplo. Apesar de haver um número muito pequeno de casos onde cativos fugiam da ordem, a maioria utilizava as condições a seu favor e com muita sagacidade tiravam proveito da situação, adaptando as condições impostas pelos monges dentro de seus próprios costumes sociais e religiosos. Como já dissemos nos vídeos anteriores sobre a história do Brasil e da capoeira, os ambientes urbanos e principalmente os portuários foram os ambientes nos quais a capoeira definitivamente tomou forma e de lá surgiram aspectos da capoeira que existem até os dias atuais. E naquele período, o número de escravizados beneditinos que atuavam nos portos e no meio urbano de Recife, do Rio de Janeiro e de Salvador era consideravelmente marcante. E por consequência, o número de praticantes de capoeira vindos da Ordem de São Bento era também significativo. No Rio de Janeiro, por exemplo, eles integravam boa parte da malta dos Três Cachos, uma das maltas mais temidas e respeitadas daquela época. Os escravizados da Ordem de São Bento, em muitos aspectos, viviam em melhores condições do que os demais escravizados. Por isso, eram vistos com certa admiração entre os capoeiristas. E muitos tentavam copiar os seus trejeitos. Naquele contexto, o capoeirista ser associado a qualquer coisa que remetesse a São Bento ou à Ordem de São Bento era algo que dava prestígio. Se por um lado, nem todos os capoeiristas poderiam fazer parte efetivamente da Ordem de São Bento, por outro lado, qualquer um poderia se auto-intitular devoto de São Bento. Como era recorrente, os praticantes de capoeira frequentavam com certa assiduidade os ambientes boêmios das cidades portuárias. Estes frequentadores do submundo urbano muitas vezes se metiam em algazarras, correrias e disputas de toda sorte. E claro, os capoeiristas que eram da Ordem de São Bento estavam no meio disso tudo. Essas aventuras serviam de inspiração para que os camaradas criassem as cantigas que entoariam os treinos e as primeiras rodas de capoeira que surgiriam em meio ao conturbado contexto urbano daquela época, que ali era mais ou menos no meio do século XIX. Com as letras das músicas fazendo referências claras a São Bento, protegendo os capoeiristas em meio a essas aventuras cheias de emboscadas, traições, perigos físicos e espirituais, não demorou muito para que seu nome e, principalmente, a sua função como protetor adquirisse cada vez mais valor e importância entre os capoeiristas, fazendo com que o número de devotos de São Bento aumentasse significativamente. E paralelamente a tudo isso, como uma forma de autopreservação sociocultural, os cativos de todas as regiões do Brasil realizavam um sincretismo entre as religiões europeias e as de matrizes africanas. E entre os escravizados beneditinos, isso não foi diferente. Muitos escravizados da ordem mantinham seus cultos ancestrais utilizando imagens, datas e configurações cristãs mescladas às divindades de suas crenças primordiais. Deste sincretismo, temos em algumas tradições a imagem de São Bento associada a Xangô e em outras tradições a imagem de São Bento associada a Obaluaê. Meu guia, meu orixá, camarada, Obaluaê. Obaluaê, camarada. E viva
Para quem quiser saber mais sobre Xangô e Obaluayê, vou fazer um vídeo dedicado a cada um deles. Então, continue acompanhando os nossos vídeos futuros. Naquela época, ainda não se utilizava o berimbau na capoeira. E quando havia algum acompanhamento com instrumentos, em meio às rodas e treinos, este era feito apenas com tambores ou atabaques. Os toques eram adaptações dos toques utilizados nas cerimônias religiosas dos escravizados. Uma das variações do toque de São Bento era uma adaptação do toque Ijexá, dedicado a Xangô. Anos mais tarde, com a inserção do berimbau na capoeira, os toques foram tomando forma e personalidade, se diferenciando e adquirindo variações nos nomes e na forma de se tocar. Atualmente, temos registros de pelo menos 5 toques utilizados na capoeira que trazem o nome São Bento. Destes toques, os mais recorrentes são o toque de São Bento Grande, São Bento Pequeno e São Bento de Bimba. Já nas canções, temos um vasto acervo de letras que trazem referências diretas ao Monge Santo. A devoção da figura sincrética de São Bento ultrapassou as fronteiras dos monastérios beneditinos e ganhou importância entre os praticantes de capoeira daquele período no Brasil, chegando até os dias atuais no mundo inteiro. Inclusive, o nome desse canal, Malta de São Bento, é uma homenagem às antigas maltas de capoeira do Rio de Janeiro e ao toque de São Bento Grande, que é o meu toque favorito. Bom pessoal, em termos gerais, a ligação entre São Bento e a capoeira é essa aí. Se alguém souber de mais algum detalhe ou discorda de algo que aqui foi dito, fique à vontade para deixar um comentário aqui embaixo. As referências e o texto que deu origem a este vídeo vão estar disponíveis aqui na descrição. Muito obrigado a todos que me assistiram até aqui e até o próximo vídeo.